o Putin reorganiza a Rússia. Ele tem efetivamente esse poder lá dentro, não é porque ele é um autocrata, não é porque ele entrou com o exército e mandou todo mundo calar a boca, como, por exemplo, os militares brasileiros fizeram em 64. Deram o golpe e ponto final. Não. O poder do Putin na Rússia é um poder construído em função da legitimidade. Por quê? Porque ele foi a cabeça de reorganização de toda aquela bagunça que tinha acontecido em função da destruição da União Soviética e do fato de que ninguém se importou em como aqueles países iam se reorganizar. Aí, o Putin teve um problema sério. Porque o Putin é de direita, ele se aproxima, ele cada vez mais está se aproximando da igreja ortodoxa grega, que é uma vertente do cristianismo, que tinha sede antes em Constantinopla e tal, né, hoje Istambul, e que hoje passou, se não me engano, para a Rússia, se não me engano, em Moscou, a sede deles, ou São Petersburgo, uma coisa assim. Eu sei que eles têm o patriarca, né, esse patriarca tem uma função semelhante à função do Papa, o Papa para a católica apostólica romana, o patriarca para a ortodoxa grega, né? E o Putin resolveu, então, usar a religião como cola dessa nova Rússia. Cola, literalmente. Gente, a gente precisa se reconhecer como iguais para agir como nação. Essa é outra coisa que muita gente está esquecendo. Você não cria uma nação ou um país simplesmente porque você coloca fronteiras e que você diz que alguém vai mandar a partir dali. Não é assim que se faz, não é assim que funciona. Então o Putin começou a usar a Igreja Ortodoxa grega para ajudar nesse processo de cola. Por quê? Porque ele não queria a memória soviética. O Putin é anti-soviético. Eu tenho ouvido até asneiras a respeito disso. Porque o Putin quer refazer a União Soviética. Não. O Putin é anti-soviético, é anticomunista. Ele não queria, ele proibiu os feriados que eram os feriados da União Soviética, foram todos proibidos na Rússia, não se comemora mais. E aí fica um vazio na memória daquele povo, porque, cara, de 1917 a 1991, os caras foram soviéticos. E você simplesmente tem que apagar essas malucas. E aí, você apaga isso e bota aqui no lugar. E aí foi o grande problema, porque o Putin repontou a época dos czares, que era a outra memória mais próxima que aquele país tinha. Então a política externa do Putin, a política do Putin, a tentativa de organização da memória pública russa, a forma como o Putin começou a trabalhar a relação entre sociedade e governo, acabou remontando a algumas ideias, sim, do antigo czarismo. Mas, gente, mesmo o czarismo russo não era expansionista. Nunca colocou o pé na Europa. No século XVIII foi criado São Petersburgo e o Pedro, se não me engano é o Pedro que criou, ele vai dizer, olha, essa aqui é a nossa cidade de boas-vindas à Europa. São Petersburgo é para ser a linha de contato entre a Ásia e a Europa. Mas nunca houve expansionismo para lá. Essa ideia de expansionismo, volto a repetir, é efetivamente fruto desse racismo europeu contra os povos eslavos. Então, declarar que o Putin é expansionista é um absurdo, e declarar que a política externa russa é expansionista é mais absurdo ainda. É mais absurdo ainda. Não há nem bases russas ao longo do mundo, é só você olhar. Não há bases russas em outros lugares que não sejam as suas próprias fronteiras. E alguma coisa na Bielorrússia, né, chamada Belarus hoje, onde você tem ali um regime amigável. Não há. Nem Letônia, Estônia e Lituânia tem. Então não caiam nessa bobagem de Putin como um ditador sanguinário, expansionista, ou a política externa russa como tentando remontar a época dos czares. Sim, eles reportaram essa simbologia, mas nem aquela política externa, nem a época dos czares, eles eram expansionistas. Gente, a Rússia tem uma quantidade gigantesca de terra que não tem ninguém, que não sabe? Eles precisam primeiro resolver o que fazer com as terras que estão dentro dos países deles.